Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Espiritismo, a Era Nova. Hoje, nosso 44º estudo do livro que é o Espiritismo. E a mensagem inicial veio do livro Cura-te a ti mesmo, do Espírito Miramês, pelo médium João Nunes Maia. A mensagem que eu abri aqui de forma aleatória chama-se Serenidade. E o subtítulo, melhor dizendo, é Não te alimentes do imprestável. A mente é, pois, um dínamo poderoso, gerando forças pelo processo de pensar. A memória é campo que escapa ao entendimento dos homens, e os pensamentos se concentram na mesma área. Tu pensas sem compreenderes os processos usados pela mente. E entram nessas atividades outros meios que o tempo há de nos revelar. Criamos ideias sem saber exatamente o que usamos para tal. A vida pede para não nos alimentarmos do imprestável. Já se sabe que em espírito a ação que se dá somente pela força do pensamento. Repetindo, já se sabe que em espírito a ação se dá somente pela força dos pensamentos. Isso vale dizer que, quando nos movemos na carne, os pensamentos encontram mais dificuldades do que quando estamos livres, pois aumentam mais trilhões de células para serem por ele dirigidas. Lembra-te bem do que disse Jesus: a tua fé te curou. Onde se encontra a fé? Ela vem do pensamento e se expressa, por vezes, de muitas maneiras, induzindo no local em decadência a reestruturação, despertando a alegria e a confiança onde assenta o espírito que escapa ao nosso estudo. Aí existe a vida mais acentuada e recebe de Deus os germes dos pensamentos, dando-lhes meios de crescimento. O comportamento deles pode ser educado somente por nós, assim mesmo, dependendo do tempo e da nossa idade sideral. É bom que nos conscientizemos de que Deus é tudo e dele nasce tudo que existe. Quanto mais amamos a Deus, mais compreendemos o Senhor dentro e fora de nós. O corpo físico constitui um dos exemplos mais aprimorados na face da Terra. Por isso devemos estudá-lo para saber conservá-lo dentro do equilíbrio. No princípio dessa passagem, falamos para não nos alimentarmos do imprestável, o que chamamos de negativo. Procuremos nos alimentar de pensamentos elevados, buscando a formação de virtudes cristãs no decorrer da nossa vida. Elas geram paz, geram caridade, geram alegria e ainda o amor que gera a vida, pois Deus é o amor. E em tudo isso é bom que não nos falte a serenidade. Copiando Jesus, automaticamente surgirá a tranquilidade nos teus sentimentos. Em contato com os teus irmãos menores, esforça-te na tua transformação, nas chamadas mudanças para melhor, aquelas que o bem comanda. Neste esforço de melhorar, outras melhoras vão surgindo. Como que por encanto, é a força de Deus, despertando a força do Espírito. Devemos agradecer ao Senhor todos os dias, pelo que Ele faz por nós, porque repetimos, tudo vem de Deus. Um pouquinho que o Senhor entrega ao nosso encargo deve ser feito com serenidade, com paciência, com amor, mas o que será feito por nós depende ainda de Deus. Convém confiar no Todo-Poderoso, afastando-nos definitivamente do orgulho e do egoísmo, mudando as modalidades de pensar, de falar e de agir, fazendo assim ambiente para a harmonia da nossa vida íntima. Devemos pedir a Deus para abençoar os nossos trabalhos, no que se refere à nossa educação. Se tudo vem de Deus, confiemos nele, que seremos atendidos com amor. E se somente curamos a nós mesmos, é nos entregando a ele pelas suas leis que ordenam todo o universo,
que nos curaremos. Estudemos a harmonia e esforcemo-nos para instalar esse ambiente dos céus em nossa consciência. Uma mensagem magnífica, profunda, que já daria praticamente o nosso estudo de hoje, mas que vai ficar na descrição do vídeo para que vocês possam acessá-la novamente e relê-la. E sempre prestando atenção no pensamento. O pensamento seu, neste momento, está focado no aqui e agora? Onde ele está direcionado? Qual que é o foco? O que você tem criado pelo seu pensamento? O que você tem plasmado? São coisas boas? Analisemos os nossos pensamentos e modifiquemos eles, se assim se fizer necessário. Embalados em bons pensamentos e em boas intenções, hoje nós vamos trabalhar a questão de número 14 do livro que é o Espiritismo, do capítulo 1, a parte 3 deste capítulo, do diálogo entre Kardec e o padre. A questão 14, o padre se dirige ao Kardec da seguinte forma: a gente está seguindo a pedagogia adotada desde o início do livro. A gente lê a questão e faz um breve comentário, deixando para vocês a curiosidade de vocês irem atrás de novos conhecimentos sempre, porque somente Deus sabe todas as coisas, não é mesmo? A gente está aqui aprendendo em conjuntos uns com os outros. Então, que Jesus possa nos inspirar neste instante. A questão que o Kardec levanta, que o padre levanta a Kardec, é a seguinte: a Igreja, com efeito, reconhece hoje que o inferno material é uma figura, mas isso não exclui a existência dos demônios. Sem eles, como explicar a influência do mal que não pode vir de Deus? Kardec responde: o Espiritismo não admite os demônios no sentido vulgar da palavra, mas admite os maus espíritos, que não valem melhor e que fazem igualmente o mal, suscitando maus pensamentos. Somente ele diz que esses não são seres à partes, criados para o mal e perpetuamente devotados ao mal, espécies de párias da criação e carrascos do gênero humano. São seres atrasados, ainda imperfeitos, mas aos quais Deus reserva o futuro. Isso está de acordo com a Igreja Católica grega, que admite a conversão de Satã. Alusão ao melhoramento dos maus espíritos. Anotai ainda que a palavra demônio não implica a ideia de maus espíritos, senão pela acepção moderna que lhe foi dada, porque a palavra grega daimon significa gênio e inteligência. Ora, admitir a comunicação dos maus espíritos é reconhecer, em princípio, a realidade das manifestações. É preciso saber se só eles se comunicam, como afirma a Igreja, para motivar a proibição que faz de comunicar-se com os espíritos. Invocamos aqui o raciocínio e os fatos. Se espíritos quaisquer que sejam se comunicam, não é senão com a permissão de Deus. Compreender-se-ia que se ele permitisse apenas os maus? Como? Enquanto que deixaria a estes toda a liberdade de vir enganar os homens, interditaria aos bons de virem contrabalancear, neutralizar suas perniciosas doutrinas? Crer que assim seja, não seria colocar em dúvida seu poder e sua bondade e fazer de Satã um rival da divindade? A Bíblia, os Evangelhos, os pais da Igreja reconhecem perfeitamente a possibilidade de comunicação com o mundo invisível. E deste mundo os bons não estão excluídos. Por que, pois, o seriam hoje? Aliás, a Igreja, admitindo a autenticidade de certas aparições e comunicações de santos, exclui por isso mesmo a ideia de que não se pode ter relações senão com os maus espíritos. Seguramente, quando as comunicações não encerram senão coisas boas. Como a pregação da moral evangélica mais pura e mais sublime, a abnegação, o desinteresse e o amor ao próximo. Quando aí se combate o mal com qualquer coloração que ele se apresente, é racional crer-se que o espírito maligno vem assim realizar o seu trabalho? Esta foi a resposta de Kardec.
Eu vou reler a pergunta para que a gente pegue o gancho do raciocínio, porque ela é uma resposta com muitos dados, bem completa, para a gente poder analisar. A pergunta foi: a igreja, com efeito, reconhece hoje que o inferno material é uma figura, mas isso não exclui a existência dos demônios. Sem eles, como explicar a influência do mal que não pode vir de Deus? Bom, aqui o padre já admite que a igreja reconhece que o inferno material é uma figura alegórica, porque na verdade o inferno seria o moral, aquilo que o espírito tem de moral para queimar dentro dele, no sentido de queimar o negativo para transformar num positivo, nesse sentido. E aí aqui a gente precisa fazer algumas análises. Primeiro, na visão do espiritismo, e Kardec deixa isso muito bem claro, um demônio é um filho de Deus tanto quanto nós, assim como um anjo. É um espírito ainda imperfeito, que ainda não dominou o seu pensamento, e aqui a pergunta fala muito da questão dos pensamentos, né? Que ele suscita, ou seja, ele infla, ele instiga, ele incentiva as pessoas a ter mau pensamento, a tanto quanto ele, porque ele ainda não aprendeu o lado bom da vida, ele ainda não se dominou, não teve o domínio do próprio pensamento, não criou boas coisas, e em consequência ainda não aprendeu a amar. Então, que isso fique claro, essa primeira explicação. Um demônio, na visão espírita, é um espírito imperfeito ou inferior na escala e na categoria dos espíritos. É um espírito que ainda está na fieira do mal, ainda está conhecendo o mal para que depois ele possa conhecer o bem, visto que a gente está num mundo de dualidade, e esse processo de progressão e de evolução espiritual, ele é lento, gradativo, e ele depende da boa vontade de cada espírito. Por isso que uns andam em linha reta e chegam à escala de realmente amar primeiramente do que outros, e outros demoram mais. Sempre vai ser aquela decisão interna. É a própria pessoa que decide para o bem. É ela que vai comandar o carro do seu pensamento, assumindo esse controle. É ela que vai exercer bons sentimentos e ter boas ações. Então ela vai deixar de ser esse espírito inferior, esse demônio aqui na colocação do padre, para se tornar um espírito mais aperfeiçoado. Aí nós vamos evoluindo e vamos nos aperfeiçoando conforme a nossa vontade, o nosso esforço próprio. Feito esta colocação, a gente precisa chamar a atenção do seguinte: Kardec coloca que a Igreja Católica Grega, não a Igreja Católica Romana. Isso aqui precisa ter uma contextualização histórica, se vocês tiverem interesse, e irem atrás, porque vai ter uma diferença de colocação entre essas duas vertentes, tá ok? E aí ele coloca que esta igreja admite a conversão de Satanás, ou seja, que o mal se torna bom, o melhoramento dele. Aí ele coloca também o significado grego da palavra, que é um gênio ou inteligência. Por isso que ele coloca a igreja grega, né? O significado grego. Então, é como se aquela força diretriz, ela tá mal direcionada, a pessoa tem aquela energia dentro dela, aquela capacidade espiritual de se melhorar, mas ela tá canalizando isso, ela tá colocando para um lado negativo da força. Se ela pegar essa mesma força e ela decidir ir pro lado positivo, olha quanta coisa boa ela vai fazer. É uma questão de ajuste, né? Tanto de volume quanto de direção. A pessoa vai ajustando essas forças e vai se reconhecendo como um espírito imortal e como filho de Deus, e vai vendo que todos somos merecedores e que podemos sim escalar essa escala evolutiva pelo nosso esforço. E aí ele coloca outra questão, que admitir somente a comunicação de maus espíritos é reconhecer em princípio a realidade dessas manifestações. O que Kardec quis dizer com isso? Que se a igreja admite que maus espíritos se comuniquem, então eu admito que tem comunicação mediúnica. Então aqui o padre está dizendo que ele admite que há manifestações espirituais. A gente precisa se atentar a esse detalhe grandioso dessa colocação. Ele admite que há. E aqui a gente também precisa fazer
um parêntese, porque isso vai vir nas perguntas para frente, que a igreja também admite as manifestações dos santos, né? De vários santos, as aparições de vários santos. E santos são espíritos mais iluminados, espíritos mais aperfeiçoados, espíritos que já trilharam esse caminho do amor e que estão nessa linha reta que nos leva até Deus, nosso Pai. Então, a gente vê que há uma admissão das comunicações espirituais dentro da Igreja Católica. Mas a gente quer se deter aqui no estudo espírita. A gente está colocando fatos, né, que a Igreja nos coloca, e a gente está retirando informações de que o padre colocou na questão, ok? Que isso fique bem claro nesse sentido. Aí ele vai colocando... Inclusive ele coloca aqui, me desculpem, ele coloca, aliás, a igreja admitindo-se a autenticidade de certas aparições e comunicações de santos. Exclui por isso mesmo a ideia de que não se pode ter relações senão com os maus espíritos? Não. Pode-se ter comunicações tanto com bons quanto com maus. E aí a gente lembra do livro O Céu e o Inferno, onde a gente tem uma parte, a segunda parte, que são as comunicações de vários espíritos. Espírito de suicídio, espírito bom, espírito mau. Naquela época, Kardec fazia as invocações para que eles dessem comunicações a fim de que se verificasse qual era a situação daquele espírito no plano espiritual. E foi se verificando que quando se morre não se tem um milagre, que a pessoa continua com aquele pensamento. Mais uma vez a gente vai para o pensamento e a gente vê que o pensamento é o nosso condutor, por isso que a gente precisa estar atento ao nosso pensamento, e para isso que, graças a Deus, hoje nós temos muitos meios para isso, muitas formas de meditar, de serenar o pensamento, de meditação consciente, temos muitas orientações para isso. Mas voltando aqui à nossa colocação, a gente foi vendo a diferença das visões de mundo conforme os espíritos iam se comunicando. Então, a comunicação de todas as categorias dos espíritos. Isso a gente também vai estudar futuramente. Lá no livro dos médiuns, a gente vai verificar que há comunicações de todas as ordens dos espíritos. A gente vai verificar como os médiuns devem se precaver, se proteger, como identificar, enfim. Mas voltando aqui à nossa pergunta, indo para a finalização do nosso raciocínio de hoje, a gente vê uma misericórdia de Deus muito grande. Por que misericórdia? Porque a gente vê que Deus permitindo as aparições dos santos e as comunicações de espíritos que estão, a gente vai colocar dessa forma, que estão dentro da escala evolutiva, e nisso a gente se inclui também, aprendendo todos os dias, tentando se dominar todos os dias e se esforçando de forma consciente. Então essa autorização geral de manifestações, que é o que a gente descreveu, o que a gente estuda e o que a gente vê também dentro da doutrina, é uma misericórdia divina, principalmente para conosco, que estamos neste momento em um corpo de carne, que estamos reencarnados, encarnados nesta experiência reencarnatória, porque isso nos lembra de que a vida existia antes e existirá depois, que o que eu fizer de mim hoje, eu assim continuarei sendo depois do meu desencarne. Então, se eu tiver um bom pensamento, eu estou colocando uma boa semente. Então, eu vou ter essa colheita depois, eu vou ter um desencarne mais ameno. Se eu me preparar, se eu ir tomando consciência da vida espiritual, de como funciona, vai ficar mais fácil. A gente vai ter, sim, as nossas perturbações, porque cada um de nós está num grau evolutivo, mas vai facilitar para a gente. E aí a gente vê também essa troca de informações entre eles, a aquisição, né, da intimidade que eles vão tendo entre eles. E eu acho muito bonito essas questões da colocação aqui de Kardec, muito profundo. E aí a 15, eu estava dando uma olhada aqui, ela vai se referir a anjos de trevas e satãs, anjos de luz, que também vai dar uma reflexão muito interessante. Mas essa vai ficar para próxima semana, para o nosso próximo estudo. Por hoje seria isso. Convido vocês a baixar o livro que é o Espiritismo de PDF, caso vocês não tenham esse livro físico. Se interessaram, ficaram com dúvida,
Há uma discordância? Vai lá, lê de novo a questão, ou coloca no Google o diálogo do padre e tenta verificar o número da questão. Eu estou dando números das questões aqui para vocês porque eu as numerei manualmente, mas elas não vêm numeradas, pelo menos não nesta edição aqui que eu tenho. Então eu a numerei manualmente. Mas vocês conseguem localizar, conseguem ir seguindo, fazendo a leitura. Ah, não tem interesse. Volta e escuta só a leitura novamente. Isso vai ajudar muito, tá? Então eu agradeço a Jesus, aos bons espíritos responsáveis por este estudo, porque neste momento a gente só é um instrumento. E agradeço a vocês pela paciência, pela atenção, desejando bons pensamentos, boa semana e pedindo que, se esse conteúdo fez sentido para você, que você possa espalhar para outros corações em nome da doutrina. Gratidão a todos, paz e luz, até a próxima semana. Que Jesus abençoe, purifique e ilumine nossos pensamentos e nosso coração. Até breve.